Boa noite, Nádia. Boa noite, Janine, Vilma, Thelma, todos entrando no nosso ambiente virtual para mais uma palestra pelo Centro Espírita Antônio de Pádua. O Centro Espírita Antônio de Pádua tem a sua sede no bairro de Coqueiros, na cidade de Florianópolis. Continua com as suas atividades presenciais suspensas em razão da pandemia, mas as suas atividades online estão a todo vapor. A partir do mês de outubro, as palestras ocorrerão nas segundas e quintas-feiras. Temos os grupos de estudo online. Temos o atendimento fraterno. Temos um grupo de WhatsApp, onde são colocadas todas as informações do movimento espírita em Santa Catarina, mensagens de conforto, de otimismo, estudos de obras da doutrina espírita. Uma boa noite para quem está entrando agora. Hoje a palestra vai ser proferida pelo Aldo Bessa. Estou esperando ele entrar para convidá-lo a compartilhar a tela comigo. O tema que o Aldo vai nos apresentar é pandemia e regeneração. Boa noite a Dulce. Boa noite a Regina. Marli. Estou aguardando o Aldo. Boa noite, o Bruno. Para convidá-lo a compartilhar a tela comigo. Boa noite, Jana, Bárbara, Raquel. Boa noite a todos que estão entrando no nosso ambiente virtual. Hoje teremos mais uma palestra pelo Centro Espírita Antônio de Pádua. O Aldo acabou de entrar. Vou convidá-lo. Vamos esperar o Aldo aceitar o convite para que possamos dar início. Opa! Aldo, boa noite. Boa noite, Milton. Estás me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, a tua voz também está bem boa, a imagem também está bem boa. Então tá. Então vamos dar início. Eu estava esperando tu entrar para a gente Sim. dar início. Então, para quem não conhece, o Aldo Bessa integra o grupo espírita, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, que tem a sede na Avenida Mauro Ramos, e é um nosso colaborador ali no Centro Espírita Antônio de Pádua, sempre pronto para fazer palestra quando a gente convida o Aldo, e é sempre bom ouvi-lo. E agora está conosco aqui online, em razão dessa pandemia. As atividades do Centro Espírita Antônio de Pádua estão suspensas, as atividades presenciais, e então estamos fazendo as palestras online, e o Aldo está sempre conosco.
Então vamos iniciar, né, Aldo? Eu vou fazer uma prece, depois eu te passo a palavra. O Aldo hoje vai falar sobre pandemia e regeneração. Mas Certo. antes de eu passar a palavra para o Aldo, eu vou fazer uma prece e depois o Aldo toma a palavra e nos passa o tema da noite de hoje que ele preparou. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos nos sintonizar com os nossos irmãos espirituais que estão conosco, para que eles nos amparem, para que eles nos envolvam em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Vamos nos sintonizar com o nosso Mestre Jesus, rogando ao Mestre a sua presença junto de todos nós, para que o Aldo, nesta noite, sendo envolvido em vibrações de paz, de equilíbrio, de serenidade, possa nos deixar a mensagem à luz dessa doutrina maravilhosa, a nossa amada doutrina espírita, para acalentar os nossos corações, para fortalecer a nossa fé, para nos deixar mais confiantes, porque compreendendo a vida, compreendendo o que somos, fica mais fácil suportar os desafios da caminhada. Peço permissão, então, à espiritualidade superior que coordena este trabalho de palestra da noite de hoje, para proferir a prece que o nosso Mestre amado Jesus nos legou. Pai nosso, que és dos céus, santo é o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino. A tua vontade se fará, Pai, aqui na terra como nos céus. Dai-nos o pão de acordo com a nossa necessidade diária. Perdoa, Pai, os nossos erros, quando perdoarmos os erros daqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, por muito tempo entregues às provações, pois assim nos resgatas do mal. Que assim seja. Aldo, passo a palavra para ti. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a Deus, né, a Jesus, a oportunidade de estar aqui de novo com vocês e agradecer ao nosso irmão Milton pelo convite. E sempre somos recebidos com muito carinho nessa casa, né? Temos uma afinidade muito grande. Eu agradeço de coração. E mesmo sendo online, né? A gente fica, parece que estamos juntos, né? Eu acho que a ligação está ainda, né? Mais perto ainda, né? Eu acho que força a gente se sentir melhor. E nosso tema de hoje, né? Que eu trouxe é uma conversa, né? É um diálogo, né? E a última vez que eu estive online aqui com vocês foi no dia 11/6. E a gente também falou sobre, com esse tema bem parecido, né? E, e o tema de hoje é pandemia e regeneração. Talvez algumas pessoas já não estão mais querendo falar desse nome pandemia, né? Não estão mais querendo usar máscaras,
lavar as mãos, né? Já estão assim, parece que estão ultrapassando os limites, né? Da paciência, né? Mas nós temos que entender que a pandemia, ela faz parte da regeneração. Então nós temos que ter muita paciência, entendimento. Por isso que a doutrina espírita nos traz o conhecimento, a responsabilidade de querer mudar esse planeta. Então vamos falar um pouquinho. E disso que a gente fala muito, né? Dessa pandemia com a regeneração, se fala muito na doutrina espírita, também outras religiões também falam, em tal de degredo, né? E o que seria o degredo, né? É o que acontece? São aqueles espíritos que ainda não têm uma evolução emocional, uma evolução dos sentimentos e é incompatível com o seu desenvolvimento intelectual. Isso quer dizer o seguinte: muitos são inteligentes, têm um conhecimento, mas ao mesmo tempo não têm a sabedoria, que é um pouquinho diferente. Se tem que ter os dois, né? Teria que ter os dois. O ideal seria ter os dois, mas nós, né, não temos ainda esse equilíbrio. Então, esse segredo será uma necessidade para melhorar, né? Então, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, quem estuda a doutrina espírita e procura ler as obras básicas, como o livro A Gênese, de Allan Kardec, ele tem um trecho chamado Juízo Final. No item 63, ele fala o seguinte: devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos no mal, e que poderiam acarretar-lhe perturbações. Isso está no livro da Gênesis. Então, esses espíritos que não tenham conhecimento de serem bons, né, pacientes, né, com amor ao próximo, com diversos outros tipos de situações, eles teriam que passar a ser jogado para um outro planeta, né? Mas isso vai depender muito mais de nós e da própria espiritualidade. E nós é que temos que fazer essa modificação, né, interna. E para a gente ter uma ideia de como isso já vem ocorrendo há muito tempo, no livro A Caminho da Luz, tem um trecho que ele fala sobre razões do feudalismo. Porque o Império Romano, na época, estava muito conturbado, né? Então, era um império muito rigoroso, todos nós sabemos, quem conhece a doutrina espírita, quem conhece a história da humanidade, sabe sobre isso, né? Um trecho do livro A Caminho da Luz nos diz o seguinte: razões do feudalismo. Em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, tudo isso está programado. Tudo isso está sobre a responsabilidade do nosso Mestre Jesus. Renovaram-se os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização, chamando todos os homens para a vida no campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato com a natureza. Houve uma necessidade da espiritualidade intervir e teve que pedir para esses irmãozinhos voltarem à vida no campo. Então, sob o comando de Jesus, o ser humano voltasse à vida rural, voltasse a ser mais humilde, mais simples. É o que está acontecendo conosco. Então, como nós estamos numa fase bem difícil da humanidade, da falta de entendimento, da falta de paciência, da falta de resignação, nós fomos convidados a voltar para os nossos lares. Bem parecido com o que aconteceu na época do Império Romano. E aí, existe outra parábola da doutrina, né, do Evangelho, que nós chamamos
a separação das ovelhas e dos bodes. Isso está lá no Evangelho. Quem já leu, já conhece e entende. Só que, se a gente for pegar a palavra, né, no pé da letra, conforme está dizendo e escrito lá, e se nós não formos estudar, nós vamos achar que o conhecimento que a gente tem, nós vamos entender o seguinte: Deus vai estar sentado numa cadeira, um trono, né? E aí ele vai com um cajado na mão, umas barbas bem longas, de cabelo branco, e a hora que nós chegarmos lá em cima para prestar conta, e essa é a interpretação da maioria, vai dizer: os que vão sentar no meu lado direito vão ser salvos, e vão sentar no lado esquerdo vão ser levados para o inferno, né? Que esse é um termo fantasioso, né? Não é bem assim. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Qual é a passagem que ele nos informa sobre isso? O que seria essa separação? Então, ele faz aquela pergunta, né? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Será que nós estamos fazendo isso? Tive sede e vocês me deram de beber. Será que nós estamos fazendo isso? Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Se nós não fizermos alguma coisa com os nossos irmãos mais necessitados, porque Jesus andava com quem? Ele andava com as prostitutas, com os ladrões, com os maltrapilhos, os leprosos. Então nós, nesse mundo atual, não muda muito. Se a gente for dividir isso, né, separar, não, ele vai ficar lá naquele canto, sozinho. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Por menos que nós possamos fazer por alguém, seja o que for, né? Por mais simples, porque às vezes nós transferimos as nossas obrigações para o governo. O governo é obrigado a dar. Sim, ele é obrigado a dar. Faz parte. É uma das obrigações do governo. Só que é o seguinte: se nós formos esperarmos pelos governos, não vai dar conta. Nós também não vamos ter condições de ajudar todas as pessoas que a gente encontrar pela rua. Nós vamos andar pela rua e nós vamos encontrar todos os dias e todas as horas pessoas com dificuldades financeiras, psicológicas, morais, todas. Só que nós temos que, né, fazer um pouco, o mínimo, né? E falando aquele assunto que eu falei ainda há pouco, degredo, né? O que seria esse degredo, né? A palavra degredo. A interpretação mais plausível, ela está em afastamento. Ela pode ser voluntária ou obrigatória. Voluntária, quando tu te sente fora daquele contexto. E quando é obrigatório, né? Então, aí a espiritualidade vai tomar uma providência, né? Mas tudo isso é através do seu magnetismo. O que seria esse magnetismo? Seria seus pensamentos, suas atitudes. Porque onde tu não te encaixa num lugar, realmente tu vai cair fora daquele lugar, seja onde tu for. Seja no ambiente de trabalho, se tu não se sente bem naquele ambiente de trabalho, tu vai sair, né? Então, ou seja, com os amigos, são os amigos que não falam coisas boas, não têm uma boa conversa, uma conversa útil, tu começa a te afastar. Assim é a espiritualidade, ela começa a verificar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, até a gente dormindo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem outra frase que diz o seguinte: Santo Agostinho ele nos fala sobre isso no capítulo 3, no item 19. Os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer por uma escala incessantemente progressiva. É o que está acontecendo conosco. Mas de degraus imperceptíveis para cada geração.
e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Tem que perceber, olha só quantas vezes nós já melhoramos, quantos anos nós já melhoramos agora de um tempo para cá. Desde o início da humanidade até agora. Olha o progresso que nós tivemos. E nós não percebemos isso. A gente acha que, olhando para trás, no tempo antigo era melhor. Será que era melhor mesmo? Será que a nossa vida no passado era melhor? Eu acredito que no passado as dificuldades eram bem maiores. As doenças, a locomoção, a comunicação. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Olha só. Olha só a qualidade que nós temos de conversar um com o outro à distância, quilômetros, milhares de quilômetros. Nós podemos falar com quem quiser. Então, e antigamente a dificuldade era muito grande. Olha só o nosso progresso. Então, essa nossa evolução espiritual de passar para o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela vai ser imperceptível. Como diz Santo Agostinho aqui. Nós não vamos perceber. Não é igual porque tal dia mudou. Não, não existe isso. Muitos de nós, por exemplo, Chico Xavier, ele vivia já num mundo bem mais evoluído. O corpo dele estava aqui, o espírito dele estava aqui, mas a espiritualidade estava sempre presente na vida dele. Então, nós vamos crescendo gradativamente, evoluindo gradativamente. Demorado? Só depende única e exclusivamente de nós. No outro livro, Obras Póstumas, que fala, isso foi escrito em 30 de janeiro de 1866, escrito assim com o título A Nova Geração. Diz a seguinte: a terra freme, isso quer dizer, a terra treme, de alegria. Aproximam-se dia do Senhor. Todos que entre nós estão à frente disputam porfiadamente, quer dizer, intensamente, né? Por entrar na liça. Isso quer dizer, na disputa, né? Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Uns estão tremendo de alegria, né? Que vão mudar para esse novo mundo de regeneração. Mas outros ainda se encontram na matéria, lidando com as coisas da matéria. Claro que nós ainda dependemos muito da matéria. Nós vivemos aqui, nós dependemos do nosso salário, do nosso emprego, da nossa vida, temos que nos alimentarmos, mas tudo com moderação, né? Então, Jesus está explicando isso para nós, através de Allan Kardec. Mais um pouquinho do trecho. O reinado de ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro um pouco soberano e os espíritos de escola, espíritos evoluídos, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos, em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Está dizendo, vai vir entre nós espíritos superiores, que vão fazer parte da regeneração para dar um impulso. São diversos espíritos que estão chegando. De repente já tem até entre nós, já tem alguns que já estão preparando, que a gente tira pelas crianças que estão aí. Mas grandes nomes da história já estão programados para vir. Nomes que fizeram, homens e mulheres que fizeram história e fizeram progresso da humanidade. Eu vou citar alguns, mas são milhares. Dizem que é em torno de 200 mil. É o que diz os livros do Espírito, com fonte segura. Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Agostinho, Santo Agostinho, Fénelon, tudo faz parte da doutrina espírita. Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo,
Joana d'Arc, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, etc. Todos esses virão para ajudar o nosso planeta. Nós, diante desses irmãos que estão aí, né, nós vamos sentir lá embaixo. Né? Vou começar a varrer o chão lá, porque eles serão espíritos de escola, lá em cima. Né? E isso tudo, né, isso foi uma conversa entre Kardec e Napoleão. Está no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier. Então, são os heróis paladinos da renovação terrestre. Estão lutando para melhorar. Então, se nós estudamos a doutrina espírita, se nós entendemos um pouquinho e acreditamos nesses espíritos que vieram para o planeta nos ajudar, como Chico Xavier, Humberto de Campos, Allan Kardec, eles vieram para nos mostrar o caminho certo. Muitos de nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Nem entende como é que funciona. Para nós que estudamos a doutrina espírita já temos dificuldade. Imagine quem não está estudando, né? Uma continuação do livro da Obras Póstumas de Allan Kardec, está escrito assim com o título Regeneração da Humanidade. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Já não dizemos mais os tempos estão próximos. Falamos agora os tempos chegaram. Não entende nessas palavras a perspectiva de um novo dilúvio, nem de um cataclismo, nem de uma perturbação geral. O que está falando nisso? Eu conheço alguns amigos que não são espíritas. Eles acham que a mudança do planeta para melhor vai ser através de um furacão, de um tornado, de uma tempestade, de um dilúvio para modificar. Vai ter dilúvio, tempestade, é na mente, na essência do espírito, na mudança de comportamento, não em cataclismos. Convulsões parciais do globo aconteceram em todas as épocas, desde a época do surgimento do ser humano. E ainda se produzem porque fazem parte da sua constituição. O nosso planeta ele modifica constantemente, ele está sempre modificando. E não são os sinais. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento. Neste momento agora. Nós estamos vivendo neste momento transformação constante, tanto do planeta quanto de atitudes, de pensamentos, de vontade, de percepção do que está acontecendo com o próximo, né? Isso aqui foi publicado após o desencarne de Kardec. Foi uma conversa que teve e publicaram depois, né? Então, mais um pouco desse livro fala o seguinte: sem haver derrogação das leis naturais, elas vão se cumprir. Quer dizer, as leis naturais, elas não modificam. Mesmo que nós não queremos, mesmo que nós não vamos entender, mas as leis naturais é aquilo que vai acontecer gradativamente, sem nenhuma desordem. Está sob o controle da espiritualidade. Entretanto, através de uma nuvem sombria que os cerca, no meio da qual ruge a tempestade, vocês já veem apontarem os primeiros raios da nova era. Olha só que lindo isso aqui. Nós estamos vendo uma luz, como diz o ditado, no fim do túnel. Lá está se apontando uma luz. E isso é espetacular. A própria doutrina nos fala sobre isso. Então, quem tem essa visão, quem tem essa paciência de entender a doutrina que nos esclarece, nós vamos ficar muito felizes, porque nós vamos fazer parte dessa história, dessa transformação. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Muitos amigos, há pouco tempo agora, me procuraram
e mostraram algumas tragédias que estão acontecendo, tanto no Japão, na China, na Índia, e eles estão preocupados porque eles estão dizendo que está chegando o fim dos tempos. Eu tento explicar para eles, não é isso, faz parte da humanidade, isso faz parte do planeta, mas é difícil. Muita gente não entende, infelizmente, né? Isso é tudo que a gente está falando aqui. São bases concretas, bases de fontes seguras. Existia uma entrevista há muito tempo atrás, em 1971, e tem um item chamado, num livro, que é esse aqui, dá para enxergar bem, né, Milton? Uhum. Chamado Plantão de Resposta. Então, chamado Pinga Fogo, né? Muitos de nós que têm mais idade já assistiram esse programa, né? Eu me lembro pouca coisa, eu tinha 11 anos de idade. E fizeram diversas perguntas. Só que esse é o Pinga Fogo 2, esse livro. Foi um livro que surgiu depois da entrevista. E o Chico, que, através do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, né? Foi feitas as perguntas para ele, e uma delas pergunta nesse item, na página 37 desse livro que eu mostrei, mostra o seguinte, a pergunta é o seguinte: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Ou seja, os tempos são chegados. Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para a degeneração? Olha só a resposta do Chico, né? Através do Emmanuel, através do Chico. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Essa é a revolução que está acontecendo, da nossa consciência. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Isso está no livro, nesse livro aqui. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Só depende, como eu disse ainda há pouco, nós, só de nós. Nós podemos mudar isso. E o Chico dá mais um detalhe. Ele coloca assim: trabalho e amor ao próximo com Jesus. Então, nós temos que trabalhar muito, vai ser cansativo, né? E é o caminho. Não tem outro caminho. Trabalho com Jesus. Muito amor. Então, a nossa transformação, a transformação do planeta, de uma nova era que está chegando, bem próximo, só depende de nós. Então, aqueles que puderem aproveitar essas informações, e não adianta se preocupar, não adianta se desesperar, porque se nós vamos fazer essa mudança, tem que ser de dentro para fora. Não é por fora, é de dentro para fora. No outro livro dos Espíritos, conhecido da doutrina espírita, que é um livro de perguntas e respostas para quem está assistindo e não conhece, na questão 798 ele faz o seguinte: Kardec nos esclarece, durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade. A maioria das pessoas não vão acreditar que unicamente o tempo vai aniquilar. Em outro livro também que fala, que é de Bezerra de Menezes, um grande mestre da doutrina espírita, ele fala o seguinte: quando o espiritismo será implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos, de 1857 a 1927, de 1928 a 1997, de 1998 para 2067. Por isso que ele falou ali antes, 2057. Então não existe uma data fixa, porque a espiritualidade não trabalha e nem diz, vai ser dia tal que vai ser transformado. Não. Nós é que vamos delimitar isso. Nós é que vamos fazer essa data. Então, esse livro se chama Atitude de Amor, de Bezerra de Menezes, com Eurípides Barçanufo.
Foi a conversa que eles tiveram juntos, os dois, sobre esse período, né, que teve de 3 gerações. Então, é o tempo necessário de amadurecimento da doutrina espírita e do conhecimento das pessoas. Tudo isso é fase, tudo programado pela espiritualidade. Existe um outro livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Muitos talvez já tenham lido, né? Ele diz o seguinte: os espíritos Maria Modesto Cravo e Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, nos alertam sobre a renovação que já está ocorrendo no nosso planeta. Falo sobre isso. Ele diz o seguinte nesse livro, um trecho do livro: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade, para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as, projetando-as e ampliando os patamares de utilidade. Aí ele diz no final: é tempo de renovar, é tempo de mudanças. Os espíritos de Joana de Ângeles e Maria Modesto Cravo nos informam que os espíritos especiais, aí muita gente vai dizer, pô, espíritos especiais. O que são os espíritos especiais? São espíritos privilegiados? Não. Nós podemos ser espíritos especiais, fraternos e nobres. Nós podemos ser fraternos com o nosso semelhante. Podemos fazer parte dessa transformação. Estão retornando à Terra com o objetivo de arejar o panorama, arejar de todas as expressões segmentares do nosso planeta, com o objetivo de renová-lo. E essa renovação se dá dentro dos limites do tempo que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. O Espiritismo vai ser comum em todas as áreas. Então o Espiritismo será o futuro das religiões. Então nós vamos nos encontrar, nós vamos nos renovar através dos conhecimentos, do entendimento, do conhecimento e da sabedoria. Quer dizer, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, de cuidar do nosso planeta. E assim sucessivamente. Um outro livro que é chamado Momento de Harmonia, de Divaldo Pereira Franco. Ele fala o seguinte: o Espírito Joana de Ângeles diz: dá-se neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo. Já estão chegando, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal, confirmando aquilo que está no outro livro, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. E para a gente ter mais conhecimento, mais profundidade, nosso amigo, irmão, abençoado Bezerra de Menezes, nos fala o seguinte, sobre este período agora, que é o período das atitudes. Tomar atitude, ser à frente. Isto é, este é o momento de praticarmos que até agora aprendemos com o Espiritismo. Então, olha só a grande responsabilidade de ser espírita. Não é brincadeira ser espírita. É uma área de responsabilidade, de seriedade, muito importante. Por exemplo, se temos um belo discurso, é muito fácil, sobre fraternidade, chegou a hora de sermos fraternos. Não adianta só falar, não adianta só discurso. Outro espírita conhecido, escritor, chamado Richard Simonetti, eu acho essa frase dele aqui fantástica. Ele nos diz: chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Porque não adianta tu ler 1000 livros, tu ser uma pessoa que sabe a doutrina espírita de ponta a ponta, se tu não mantens o coração bom, se não és uma pessoa que olha para o próximo, se não és uma pessoa que vá até aquele irmão que está necessitado. Como eu falei ainda há pouco, não tem necessidade de tu encher um caminhão de compras e levar no morro, numa comunidade carente. Basta tu ajudar as pessoas, às vezes bem perto da tua casa, do lado da tua casa. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Uma pergunta.
Deus permite a chegada desses flagelos destruidores, que seria a pandemia? Muita gente vai dizer, pô, como é que pode Deus permitir isso? Isso serve para diminuir o orgulho e fazer todo mundo parar. Não, peraí, está acontecendo alguma coisa? Alguma coisa está errada. Não pode ser assim. A maioria está em casa com muitas preces fervorosas nesses dias. Será que nós não estamos mais orando mais agora, nesse período? Na nossa casa, no nosso evangelho no lar, nos nossos momentos de prece, orando por aqueles que estão nos hospitais, orando por aqueles que estão necessitados, né? No Livro dos Espíritos ele comenta o seguinte, na pergunta 737, chamado o título Flagelos Destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Quando a gente quer fazer uma reforma na nossa casa, nós temos que derrubar para reconstruir. Assim é o nosso planeta. Então, toda mudança, tanto externa como interna, precisa esforço, precisa trabalho, tem que comer muita poeira. Então, precisamos fazer a nossa reforma íntima, externa, com os amigos, com os parentes, mudança de pensamento, vibrações positivas, né? Exemplos de flagelos destruidores que a gente vê, as guerras, é um flagelo. Não era para acontecer, mas às vezes a guerra vem para poder fazer uma nova mudança. As secas prolongadas, novas mudanças no planeta, porque nós estamos usando água demais, estamos usando a água errada, né? Mortes coletivas. Meu Deus, como acontece isso, né? De aviões, de navios, de deslizamento de terra. Então, todos nós queremos ser super-heróis. Né? Nós queremos ser super-heróis. Porque a gente vê muito na televisão, muito filme. Sempre tem um super-herói para resolver tudo. Só que nós esquecemos que somos super-heróis. Por exemplo, nós somos imortais. Se nós acreditamos na doutrina espírita, se nós acreditamos na imortalidade da alma, nós somos super-heróis. Então vamos fazer a nossa parte aqui, agora, nesse instante. Não deixa para depois. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, de uma palavra de conforto, vá, ajude, faça naquela hora. Porque às vezes passando 1, 2 horas, 3 dias, 1 mês, 1 ano, já passou. Então a gente tem que ter uma sensibilidade no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, principalmente na nossa família. É onde começa a nossa mudança, nossos familiares. Porque não adianta tu reformar lá fora e esquecer da família. Começa por aí, né? Esse remédio que nós estamos recebendo agora com a pandemia é um remédio amargo. Nós estamos fazendo um curso intensivo. E bem intensivo, muito rápido. É aquele que a gente, em vez de fazer em 3 anos, faz em 1 mês. Né? Ou 1 ano faz em 1 mês. Quem sabe esses 6 meses aí que nós estamos fazendo, nós vamos dar um pulo bem alto. Quem sabe 40 anos para frente. Mudanças estão havendo constantemente. Aí a gente faz outra pergunta. Quem está desencarnando na pandemia já estava programado? Porque muitos assim, não era para eu ter desencarnado. Claro, no outro lado, né, vai dizer, ou então os familiares vão dizer, não era para ter ido lá naquele lugar. Antes de nós reencarnarmos, nós já temos uma programação. Né? Então nós fizemos a programação. Nós temos que passar por aquilo ali. Então nós vamos passar por aquelas provas. Nem toda a gente consegue suportar. Então, e o que acontece? Se a gente não se melhorar, a gente pode levar a desespero, nós podemos até levar ao suicídio. É um negócio complicado, porque a gente fica desesperado. Ou então um suicídio indireto, o alcoolismo, as drogas, os esportes radicais. Muitos esportes radicais é um suicídio. São suicídios, né? E diversos outros tipos de atitude, né?
Então, como lidar com essa síndrome do pânico na pandemia? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque muitos estão desesperados, estão apavorados. Não, a pandemia veio para acabar mesmo com a gente. Então, nós temos que nos fortalecer através das leituras edificantes, assistindo vídeos de palestras que renovam a gente, de melhoria, né? Olhar um vídeo bonito de renovação interna, né? Acreditar em Deus e na mortalidade da alma. É aquilo que eu tinha falado antes. Nós temos que acreditar nisso. Por quê? Existe uma vida. E aí não seria muito interessante tu passar uma vida inteira trabalhando, estudando, né? Cuidando da tua família e desencarnar. Muitos vão dizer que é morrer, desencarnar e acabou. Pronto. Não teria muita graça. Não faz sentido isso, né? Então, vou dar um exemplo, né? Então as pessoas assim, mas eu estou longe da casa espírita. Nossa casa espírita lá, na Avenida Mauro Ramos, nós temos algumas atividades. Nós temos palestra virtual, nós temos atendimento fraterno virtual também, grupo de orações. O nosso grupo de orações, ele começou de madrugada. Foi durante as férias, antes da pandemia. Durante as férias, a gente queria se encontrar e surgiu a ideia de a gente fazer essas orações de madrugada. Por que a gente fez de madrugada? Porque a gente, lendo as obras, né, a gente vê que Jesus fazia as suas preces de madrugada, onde o silêncio é constante, as pessoas estão dormindo. E convidei alguns irmãos na nossa casa e a gente foi para um lugar e ficamos de madrugada orando. E agora nós estamos fazendo as nossas orações todas as quartas-feiras. Nós temos 20 e poucas pessoas através do Skype. Então isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Nós fizemos as nossas orações para os irmãos que estão nos hospitais, para aquelas que estão, até para os irmãos que estão cuidando dos enfermos dos hospitais, os nossos parentes. As vibrações são gigantescas. Então nós temos também entrega de cestas básicas, presencial, mas tudo com os cuidados necessários, né? Nós temos o cabide solidário, então nós temos uma equipe bem bacana, sem estresse, né? Então a gente tá trabalhando para isso, porque a gente também existe, né? Pessoas necessitadas, porque nós tínhamos 23 famílias cadastradas e passou para 63. Aumentou muito o número de pessoas que são necessitadas, né? A gente tem que ter essa percepção de saber que muitos irmãos estão precisando. Aí muitos dizem, não, o governo tem que ajudar. Sim, o governo tem que ajudar. Mas se a gente for esperar pelo governo, a gente não vai resolver muita coisa. Então temos que ter um pouquinho de sensibilidade, né? E como podemos fortalecer a nossa fé? A doutrina espírita está aí. As obras básicas estão aí para nos ajudar. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E quando ele partiu, ele disse, eu lhe enviarei o Consolador prometido, o Consolador que terá entre vós. Nós estamos aqui. Nós podemos nos colocar como privilegiados. Estamos estudando a doutrina, estamos tentando entender. Sei que é difícil, é complicado. Às vezes a gente dá um deslize, dá uma queda, mas nós não podemos desistir. Temos que ter força, coragem, entendimento, pé no chão e seguir à frente. Chico Xavier já dizia, vamos seguir em frente, nem que seja passos de lesma, mas para frente, sempre. O importante é seguir esse caminho maravilhoso que ele nos ensinou. Tem 2 livros que nos falam também, que é Pensamento e Vida e O Consolador, que é de Francisco Cândido Xavier. Ele fala no seguinte, neste momento temos que promover a paz. Está falando sobre isso. Nossos pensamentos influenciam a nossa saúde ou a enfermidade. Nesses 2 livros falou sobre isso. Nosso pensamento, ele é muito forte. Nós temos que ter a convicção, o pensamento, segundo a doutrina espírita, segundo as informações que nós temos, ele tem peso, tem cor e tem cheiro. O que o nosso pensamento faz é transformação. Nós pegamos o fluido cósmico universal dos nossos pensamentos e transforma, tanto para o bem como para o mal. Tudo começa no pensamento.
Então, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos pensando. Sempre pensar o melhor para o nosso amigo, nosso irmão, nosso parente e sobre o que está acontecendo. Vamos transformar a esfera, o ambiente que nós vivemos dentro da harmonia, da alegria, do pensamento positivo. Então, vamos sempre cultivar isso. Por isso que a doutrina nos ensina a orar e vigiar. Principalmente, né? Vigiar. E não é vigiar o vizinho, é vigiar a nós mesmos. O que nós estamos olhando, o que nós estamos pensando com maldade, cortar isso. Sempre vamos acreditar naquele que está bem próximo de nós. E aí a pessoa começa a pensar, mas a doutrina ou a religião não ajuda. Existe um estudo em São Paulo que eles chamaram de coping religioso. E o que significa esse coping? Coping quer dizer lidar. Então, todas as pessoas que têm uma religião, seja qual for, e o objetivo é o mesmo, né? Chegar a Deus, chegar à perfeição. E quem tem uma religião, ele lida melhor com as suas dificuldades. Então, eu enfrento uma dificuldade, aquele que tem uma religião, ele consegue sair melhor. Ele consegue resolver os problemas mais fáceis. Claro que a doutrina espírita ela não faz milagres. O milagre está dentro de nós. Nós é que transformamos. Mas quando tu tens uma religião, quando tu tens uma informação, nós temos de lidar com a situação bem melhor do que se nós não tivéssemos. Porque quando a gente não acredita em nada, acha que vai morrer e acabou, a situação muda. E aí muitos dizem assim, mas eu não gosto da doutrina espírita, não gosto da católica, eu sou ateu, mas eu quero colaborar. E muitos são ateus, não acreditam em nada, mas gostam de ajudar. Porque muitas vezes vão para a doutrina espírita, é o famoso Alisa Banco, que só senta, assiste palestra e vai embora. Não faz mais nada. Mas é porque ele não tem habilidade, e também ninguém pode criticar isso, cada um tem o seu perfil. Mas tu pode fazer isso, não quer pelo menos assistir a palestra, faz na sua casa, faz no seu dia a dia. Porque nós temos que ajudar essa regeneração, ela tem que ser completa, tanto interna como externa. Interna é dentro de nós, as nossas mudanças. Externa é ajudar o nosso planeta. Vamos cuidar dele. Por exemplo, nós podemos cuidar de outras coisas na nossa casa. Nós fizemos por dia, nós adquirimos por dia 1,2 kg de lixo. Por ano dá 438 quilos. A média de idade do brasileiro é 76 anos. No final de uma vida, tu vai ter produzido 33 toneladas de lixo. Então, será que a gente não consegue lidar com essa situação? Mudar um pouquinho, fazer menos lixo para ajudar o planeta? Aí, sim, tá, o que eu faço mais? Por exemplo, tu pode fazer uma coisa que quem mora em casa pode fazer captação de água da chuva para usar no jardim, lavar um carro. Mas eu moro em prédio. Fala com o seu síndico, faça com ele uma maneira de melhorar a qualidade do prédio, Fazer separação dos lixos, do vidro, do papel, do plástico, do metal, Um outro exemplo que tu pode estar dentro de casa, tu pode economizar com a água. Hoje pode ver que a gente está tendo problema de racionamento em alguns lugares mais altos, lugar do interior de Santa Catarina também está com dificuldade. No Brasil inteiro, Na hora que tu for tomar teu banho, tu pode economizar. Desliga o chuveiro, E tu pode te ensaboar sem usar água. Vai lá e liga de novo e te ensaboa, Então, assim, a gente pode fazer várias coisas na nossa vida e melhorar cada vez mais. São pequenas coisas
Porque a gente vai dizer assim, não, mas é a próxima geração é que vai cuidar do planeta. Não. Nós vamos cuidar do nosso planeta porque nós vamos voltar para cá. Se nós desencarnarmos amanhã, nós vamos voltar. Uma hora nós vamos voltar. Seja daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, mas nós vamos voltar. Nós queremos pegar um planeta melhor. Né? Então, e quem vai desencarnar com o Covid-19? É isso que nós estamos falando tanto, né? Não deve ter os cuidados necessários? Sim, tem que cuidar. Tem que cuidar, senão ele vai ficar sofrendo, né? Tem que ter os cuidados necessários. Mas porque essa doença que nós estamos falando do Covid, da pandemia aí, é uma doença menos agressiva do que uma guerra. Por quê? Porque, segundo Divaldo Franco, e a espiritualidade disse, vai haver uma terceira guerra mundial. Em vez de mandar uma guerra, mandou um vírus. Pode ver que antes da pandemia, o governo dos Estados Unidos estava querendo guerrear com o da Coreia, querendo mandar bomba, foguete. Inverteu a situação. Não mandou mais. Mudou completamente. O Aldo, só me desculpa te Está interromper. passando o horário, né? Não, nós temos 4 minutos, mas tu pode encerrar, porque em Tá. 4 minutos o Instagram fecha Ai, tá, a transmissão. Mas aí tu já pode encerrar, tá certo. porque eu não vi ninguém fazer perguntas, né, no caso aqui. Então tu encerra, Tá certo. mas termina e já encerramos. Então tá bom. Estou encerrando já, então. Então é assim, então a gente tem que fazer essas mudanças, né? Então, eu queria, para encerrar, para não se alongar muito, né? Eu queria fazer só uma colocação, né? E colocar uma, uma mensagem de harmonia e de compreensão, né? Eu não sei se vai conseguir, aí tu me fala aqui se tá tudo certo, tá? Se vai aparecer o som. É uma mensagem que eu gravei, né? De um poema que serve para de melhoria para nossa vida, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Eu vou tentar botar aqui a mensagem para ver. Se o Instagram encerrar Sim. a transmissão, já agradeço, né, Não, a então tá bom. todos que nos acompanharam, né, e, também agradeço o Aldo por ter aceito o nosso convite, Certo. e que Deus te abençoe sempre para tu continuar aí divulgando a mensagem da doutrina espírita. Temos 1 minuto e 34, então acho que dá tempo de tu apresentar o teu áudio aí. Eu acho que não vai dar, não. Não, mas não tem problema. Porque ele vai Não. continuar, né? Ele vai continuar, ele encerra, né? Sim, daqui a 1 minuto e 15 encerra. Então, acho que não vai dar. Não tem Então, problema. queres Então, deixar uma mensagem aí para todos nós? sim, deixa uma mensagem aqui. Primeiro, pedir desculpa por ter me alongado, né? Porque quando a gente vai falando, a gente não. Em primeiro lugar, eu agradeço muito de coração, né? A oportunidade de ter falado. Não sei se foi muito claro, né? E esperando que eu possa ter transmitido as coisas boas e que a espiritualidade nos intuiu de falar sobre isso, né? Porque sempre a gente agradece, né? Eu agradeço a casa e espero que podemos nos encontrar em outras oportunidades e, e que a gente possa aproveitar esse momento de transformação para se envolver mais, cada vez mais em amor ao próximo. Muito obrigado, Milton, e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Aldo. Que Deus abençoe a todos nós, né? E a todos que nos acompanharam. E que todos tenhamos uma ótima semana. Então eu vou encerrar porque já está acabando. Uma boa noite, Aldo. Obrigado mais uma vez. Obrigado também. Boa noite.